Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada. Olá, boa tarde. Está no ar o programa Nação Petroleira, na Rádio Classista, uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviço do Estado do Ceará. O Nação Petroleira é um programa que dá voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais, categoria petroleira. Convidamos você, ouvinte, a participar conosco todas as quintas-feiras às 16 horas, aqui na Rádio Classista, pelo site www.radioclassista.com e pelas páginas do Facebook /Rádio Classista Sindipetro CEP e pelo aplicativo Rádio Classista, que você pode baixar na Play Store. Hoje, 18 de abril de 2018, nós vamos conversar com Márcio Aguiar, procurador do município e membro do Instituto Latino-Americano do Estudo em Direito, Política e Democracia, membro da RENAP, Rede Nacional de Advogadas e Advogadas Popular, membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, militante da Consulta Popular. Contamos também aqui a presença do presidente do Sindipetro Ceará Piauí, Jorge Oliveira, e de nosso diretor, Emanuel Menezes. Hoje o assunto do programa será golpe, prisão do Lula e o judiciário brasileiro. Sejam bem-vindos ao programa, Márcio, Emanuel e Jorge. Outra pergunta para o presidente Jorge. O que você comenta sobre a venda dos ativos da Petrobras que já começaram hoje? Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, saiu aí, a gente já estava esperando, né? Já tinha sido anunciado. E esse presidente, que realmente é um dos piores presidentes que a Petrobras já teve, é um presidente que só afunda a Petrobras, simplesmente só vende tudo, não constrói nada. É um verdadeiro vendilhão, né? Que veio justamente, né, fruto do golpe que foi dado nesse país. E aí está se realmente se concretizando, né, a venda dos ativos da Petrobras, e eles falam simplesmente que quer dizer venda de ativo, mas na verdade venda de ativo e privatização é a mesma coisa, né? Eles acharam um termo bonito de dizer que não estão privatizando a Petrobras, estão apenas vendendo ativo, que na verdade é a privatização da Petrobras. Muito bem, Jorge. Ao doutor Márcio, gostaria de saber, você que acompanhou o processo jurídico que colocou o Lula na prisão, quais são os principais problemas que você vê no sistema judiciário brasileiro? E também o Poder Judiciário foi conivente com o golpe de 64 e conivente com o golpe da presidência de 2016, que foi mais jurídico. Como o senhor avalia? Primeiro, boa tarde a todas e todos os ouvintes. É uma honra participar desse programa. A categoria dos petroleiros é, de fato, assim como todo sindicato, toda categoria importante, mas ela representa os trabalhadores e trabalhadoras que estão no dia a dia lidando com uma das maiores riquezas do nosso país, né? E que certamente é um dos focos principais desse golpe. Sobre o processo do Lula, eu acho que seria melhor, na verdade, começarmos de trás para frente, né? Sobre o sistema de justiça brasileiro, né?
O sistema de justiça brasileiro, ele é, assim como o Brasil, assim como a formação histórica brasileira, elitista, né? É um sistema de justiça muito elitista e pouco democrático. E foi feito assim, de forma pensada, porque todos sabemos que o direito, né, numa sociedade capitalista, ele se serve a manter privilégios, né, e a defender valores que estão bem distantes dos valores efetivamente humanistas, né? O direito, se você vê do início da história do direito ocidental, ele sempre privilegiou o direito à propriedade, sobretudo, né? A própria evolução da pena de prisão, por exemplo, das prisões, da sanção penal, ela foi muito intensificada no início da Revolução Industrial para impedir que as massas de trabalhadores entrassem em greve e para forçar aquela massa trabalhadora, inclusive, a trabalhar em condições absolutamente precárias. E o direito, e no Brasil isso não poderia ser diferente. Nós temos uma formação bastante autoritária, elitista, e o direito e o sistema de justiça brasileiro, o poder judiciário, porque o sistema de justiça não é formado só pelo poder judiciário, né? É formado também pela defensoria pública, os advogados e advogadas que atuam também compõem o sistema de justiça, mas quem dá a palavra final é o poder judiciário. E o poder judiciário, ele é o único, se você observar, que não tem participação popular na sua composição. Com todas as mazelas, com todos os limites da democracia burguesa, existe pelo menos o voto para eleger os membros do poder executivo e os membros do poder legislativo. Não existe eleição para juízes e desembargadores. Por essa razão, os juízes e desembargadores, eles no início, os juízes, né, foram sempre indicados, né? E aí, a partir do momento em que foi estabelecido com a Constituição de 88 a obrigatoriedade de concurso público, o que se parecia, e de fato foi um avanço, mas parecia uma forma de democratizar o acesso de juízes que viessem das classes trabalhadoras, efetivamente, não, com nenhuma surpresa também, não proporcionou isso, porque o acesso ao concurso depende do acesso à universidade, depende de uma formação. E que efetivamente não existe, né? Eu estudei na universidade pública, eu estudei na UFC, e da minha turma, apenas eu e mais 3 vimos de escolas públicas. E olhe lá, porque os outros eram 2 do Colégio Militar, que é um colégio público mais de excelência, e eu da antiga Escola Técnica, hoje IFCE, né? Então, e na própria formação, eu já estou puxando também para a formação jurídica, muito, muito voltada para esses valores que eu havia me referido anteriormente. Por essa natureza, por essa formação do sistema de justiça do Brasil, não é nenhuma surpresa que nos momentos em que a democracia foi posta em risco, o Poder Judiciário não se insurgiu contra isso, né? Você fez fazer um paralelo do golpe de 64 com o golpe atual. O golpe de 64, né, que foi um golpe também político e empresarial, né, não só militar, a diferença para o golpe de hoje é que nós não temos uma participação ativa, visível, né, na rua da caserna, né, dos militares. Mas é também um golpe, como todas as determinações da nossa sociedade, movido por interesses econômicos, né? E de fato o Poder Judiciário se acovardou. Inclusive, eu falei que não tinha um elemento militar, né? Mas na votação do habeas corpus do Lula,
como o general, né, Vilas Boas, já ia diminuir a patente dele, né? De fora, né? Já colocou e já fez uma ameaça direta à Rosa Weber, né? Você vê que o voto dela, ela estava nervosa, gaguejava, não diz coisa com coisa. A sentença dela foi o que a gente chama no direito, o voto dela é o que a gente chama no direito de uma teratologia, né? Ela não faz sentido. Ele começa com uma coisa, começa falando uma coisa e a conclusão é absolutamente contrária. A conclusão é diferente da premissa, né? Daquilo que ela defende, do que ela entende como não ser a razão. Ela acha que a prisão preventiva, nesse caso, ela é injusta porque, inclusive, ela vota contrário a isso. Mas ela acompanha a maioria lá, e realmente foi mais ou menos isso. E ela não acha que deveria estar agora fazendo esse voto contrário. Então é um negócio realmente muito complicado. Agora também tem no judiciário, inclusive eu vi alguns desembargadores dizendo que aquilo ali estava a maior bagunça, né? O brasileiro hoje sabe o nome dos 11 ministros do Supremo. Ele só sabe talvez o nome do jogador de futebol, que é o mais famoso aí, né? É o Neymar. Da seleção da Neymar. Né? Então houve uma mudança, pelo menos nisso, no Brasil, né? Mas que o judiciário estava uma bagunça, desde o Supremo, lá do Supremo Tribunal, né? E passando pelo Supremo Tribunal de Justiça também, é uma verdadeira bagunça. Você fez uma analogia com o futebol que eu acho muito interessante, né? No futebol se diz que quando o juiz não aparece, aquilo é bom, né? Quanto mais o juiz aparece, mais marmota tem. Quanto mais o juiz aparece, alguma coisa está errada. Então, de fato, essa analogia é interessante, porque não por acaso o que a gente vive hoje é a judicialização da política, né? Uma verdadeira ditadura de toga, né? Então, o judiciário... E o que é mais grave é porque o que nós verificamos é que o judiciário não respeita sequer aquilo que foi construído pelo próprio judiciário na jurisprudência, sequer os valores consagrados na Constituição. Então, uma das características do arbítrio é exatamente a falta de segurança jurídica. Né? O que é o arbítrio? O arbítrio é você não conhecer as regras. Né? Você, numa sociedade democrática, né, em que há instituições fortes e que comprometidas com o fortalecimento da Constituição, se você vai fazer uma determinada coisa, você já sabe o que é certo e o que é errado. O arbítrio é dizer, olha, eu mudei de ideia, a partir de agora isso que você está fazendo é errado, que foi exatamente o que aconteceu com as famigeradas pedaladas fiscais, que eram uma prática dos governos estaduais e federal desde 1994 no Brasil, e de repente foi criminalizado no governo da Dilma Rousseff. É isso. Deixou de ser crime logo em seguida, não é isso? Sim, deixou de ser. É porque, na verdade, aí, para não entrar no juridiquês, na verdade, o que se chama de crime de responsabilidade não é crime, é uma conduta que é sancionada no direito e que tem características bem específicas que não se enquadram na definição de que as pedaladas não se enquadram nessa definição de crime de responsabilidade que ensejaria o início do processo. Né? A gente já está voltando demais. Mas isso diz muito do que é o judiciário. Né? Logo em seguida, como o companheiro disse, a pedalada fiscal ela recebeu uma anistia. Né? A partir de agora não é mais crime. Inclusive, porque do ponto de vista inclusive penal, do direito penal, quando você faz uma reforma na jurisprudência, você deveria aproveitar as pessoas que estão cumprindo penas ou sancionadas por conta daquele crime que deixou de existir, também cessar a sanção, né? a punição. Então, da verdade, eu costumo dizer que é difícil até você começar a dizer por onde é que está errado. É melhor dizer o que é que está certo. Né? E o que está certo é a reação popular a tudo isso, e o que está certo é a população saber que, não obstante não eleger os juízes, eles têm compromisso de manter a Constituição e as leis. No caso aí, Márcio, você falou que depois dessa anistia, né, o termo que você usou para chamar as pedaladas fiscais, né, seria o caso de restabelecer a Dilma à presidência, né, já sim. Esse foi o motivo, né, então o motivo o caráter do golpe que a gente vê, que vem denunciando. Hoje a gente vê diversas vertentes aí
da esquerda ampla, né? Vamos dizer assim, uma parte que mudou de opinião depois de ter visto, né? Quais foram as consequências disso tudo? Por que nós denunciávamos como golpe, né? Por que nós saíamos às ruas contra o impeachment? Ainda bem que tem as redes sociais para não deixar mentir, né? Exatamente. Só se apagarem todas as postagens. Exatamente. Então tem uma parcela arrependida, felizmente, reconheceu, né? E que a gente vê que existe uma parcela que insiste, talvez por não querer dar o braço a torcer, vamos dizer assim, né? E existe também aquela massa que vem sendo manobrada pela mídia, né? Aquela massa que você encontra nas redes sociais, aqueles debates acalorados, fervorosos, defendendo a moralização, o combate à corrupção, né? E aquilo que a gente tem visto é que está longe de ser um combate à corrupção, né? Nós estamos vendo aí diariamente os rumos dessa Operação Lava Jato. Está ficando cada vez mais patente à vista que é uma perseguição política, né? Culminou agora com a prisão do Lula. Nós tiramos aí o mês de abril para lembrar dos golpes, né? Lembrando aí o golpe de 64, 1º de abril. E nós temos denunciado isso, né? Esses golpes, e tentando levar também um pouco da ótica do que foi esse golpe para a Petrobras, né? O papel da disputa pelos recursos naturais, a soberania nacional em jogo, né? Enfim, então existe essa tentativa da mídia, né, de dar esse auxílio ao judiciário partidário, como vocês já falaram, o Jorge também falou, né, para que se tenha essa esperança de não, o combate à corrupção vai ser para todos os lados, né? Não existe ninguém acima da lei, vale para um, vale para outro, e agora o país vai, agora está no rumo certo, né? É verdade. Assim, uma coisa que você estava falando, você disse a lei para todos, né? Isso deveria ser, né? Mas se você perceber, por exemplo, aí tocando na questão do processo do Lula, né? O processo do Lula, ele foi denunciado por responder ao processo por supostamente crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Receber uma vantagem e esconder a forma de recebimento dessa vantagem. O crime de corrupção passiva, no caso do Lula, ele absolutamente não se configura, né? Porque o crime de corrupção passiva, ele exige que o agente público, mesmo que não esteja exercendo ainda a função, ou seja, ele pode vir a exercer, por exemplo, um prefeito que é eleito, mas não assumiu ainda, e aí já tem aquele acordo com empreiteiros, né, para a próxima gestão, enfim. Mas ele exige que o agente público ele receba vantagem indevida para praticar um ato que se chama ato de ofício. É um elemento constitutivo do crime de corrupção passiva, a prática de ato de ofício em função do cargo. O ato de ofício é exatamente isso. O ato de ofício é aquele que só pode ser praticado por aquela pessoa. Então, o que é um ato de ofício? Eu não posso ser condenado por ter nomeado um secretário da prefeitura se eu não sou prefeito. Eu não tenho esse poder. Entendeu? Agora, um prefeito que recebe vantagem de uma determinada empresa e indica uma pessoa para ser, entendeu? Secretário. Aí ele pratica um ato de ofício por conta de uma vantagem indevidamente recebida. O Lula não é proprietário do triplex. Absolutamente. Não há nenhuma prova disso. Nenhuma prova. Não há nenhum indício, inclusive, disso. Isso torna ele um preso político, não é isso? Sim. Inclusive, no momento em que você vê para o Adolfo Pérez Esquivel e o Leonardo Boff visitarem a cela do presidente, chegou a ser negado, né? E tudo. Mas desculpe, não, a questão do triplex, né? Na sentença, não há sequer um documento que comprove essa propriedade. E tem muitos outros problemas na sentença, em que, por exemplo, eles confundem 3 pessoas jurídicas que fazem parte da holding do Grupo OAS, né? O Léo Pinheiro, que teria sido a pessoa que transferiu a propriedade do Lula, é acionista minoritário, ele não poderia sequer dispor dos bens da empresa, né? Há uma incompatibilidade de datas, inclusive, né, em depoimentos de 2010, dizendo que o
triplex teria sido reservado para ele, seria propriedade dele, aí em 2014 que seria reservado. Então, assim, a reserva de um imóvel para compra, ele não é propriedade. E aliás, se você tem um imóvel e você quer vender o imóvel para uma pessoa, imagine uma empresa, se nós formos vermos o contexto desse imóvel, o imóvel era da Bancopp, que era uma cooperativa, que quebrou, e a OAS assumiu esse prédio, essa construção. E era um empreendimento falido, inclusive é até interessante você ver que é no Guarujá, né? Todo respeito ao Guarujá, não dá para comparar com a Avenue Foch em Paris, onde o Fernando Henrique Cardoso tem um mega apartamento, né? Então, até do ponto de vista lógico, se ele fosse o chefe da maior esquema de corrupção, por causa de um apartamento, ganhar um apartamento, né? Então, não faz sentido. E eles assumiram, e aí você imagina um empreendimento acabado, enfim, sem nenhum destaque, e você tem um presidente morando lá. Claro que não seria nada de absurdo que a empresa tivesse, qualquer construtora gostaria de ter um presidente morando num condomínio, num imóvel seu, né? E é uma coisa reservável. Vamos fazer uma reforma aqui para poder o cliente gostar e querer comprar, sabe? Isso não há nenhum indício. Inclusive depois o Lula desistiu da compra realmente. E a única, o que é mais uma aberração nessa sentença, que eu vou fazer um link com o pior defeito que eu acho do juiz, entre aspas, Moro, porque ele não é juiz, porque lhe falta o requisito da imparcialidade, né? Ele é parte do processo. Ninguém é neutro, mas você tem que ser imparcial. O juiz é um ser humano, ele tem suas opiniões, ele não é neutro, mas ele tem que ser imparcial. O que é ser imparcial? É não ser parte. Não quer dizer que eu gosto de você, ou de você do mesmo jeito, ou seja, seu inimigo, não. Mas eu não sou parte. Você tem um interesse, ele tem outro, eu vou julgar. Então o Moro, ele, em todo o processo, a única afirmação que fala de propriedade teria sido do Léo Pinheiro, que ele, perguntado pelo juiz Moro sobre se o triplex era do Lula, ele disse: me disseram que era. O juiz, o que é que você me perguntaria se dissesse assim: olha, o apartamento é do Moro? É do Lula? É um ato falho, talvez fosse do Moro mesmo, né? O apartamento era do Lula? Me disseram que era. Eu perguntaria: quem lhe disse? Exatamente. Quem lhe disse? Vamos ver quem foi que lhe disse. Vamos chamar a pessoa que lhe disse. Vamos fazer uma cariação. Isso não foi feito. E ele, o Léo, que era o sócio minoritário. O dono da OAS, que depois vem a falecer no curso do processo, o que ele falou foi o seguinte: esse apartamento, isso é o depoimento que tem lá, né, está reservado para o Lula. O que é que você entende por reservado? Eu ligo para você e disse: rapaz, eu gostei daquele carro que eu vi lá, só que eu não vou ter dinheiro agora. Rapaz, reserva ele para mim aí. O carro é meu a partir de agora, né? Lula teria autorizado a reforma, né? Não há nenhuma prova disso, Lula nega veementemente. Mas vamos supor que fosse verdade. Autorizar a reforma do apartamento que ele poderia um dia vir a comprar, né? Na verdade, é uma reforma que a gente viu quando da ocupação do MST, que lamentável, né? Então, foi... Inclusive tem um elevador que está circulando demais aí nas redes, né? Que não existe. O Moro insistiu em falar desse elevador e as imagens mostram que ele está bem diferente do que foi colocado lá no depoimento, né? Tem tudo, né? E ele fala dessa reforma, diz que ele teria autorizado a reforma. Mesmo que ele tivesse autorizado a reforma, se você chegasse como um vendedor e dissesse: Márcio, vou reformar esse apartamento que você comprar, ficaria legal assim, assado? Não, tudo bem, eu acho que ficaria, né? Inclusive tem um livro, porque eu não estou me recordando aqui o nome do autor, que ele faz uma análise lógica. Ele não faz uma análise jurídica, ele faz uma análise lógica da sentença, né? A sentença enquanto um discurso que deve ter uma concatenação lógica. Um professor de filosofia, ele faz uma desconstrução dessa sentença, que foi muito vergonhoso, né? Então, de fato, não há
nenhuma solidez na sentença. Nenhuma solidez. Eu tenho uma filha também que trabalha também no Ministério do Trabalho, na Justiça, né? E ela fala, e alguns desembargadores lá dizem, rapaz, isso aqui não tem nada a ver. Realmente, esse processo do Lula é triste ver a sentença, é simplesmente terrível, né? E ele também, como professor, diz, rapaz, o que é que eu vou ensinar aos meus alunos, né? Eu digo que é assim, agora o que é que eu vou dizer, né? Então, é um negócio, assim, esdrúxulo, que não tem como você... Eu vou ter que ensinar o que é o correto, né? E tá tudo errado, segundo lá o desembargador. Então, ela diz, olha, pai, isso aqui realmente tá tudo errado. Isso aí, essa bagunça lá para cima é grande. E realmente é política. Ele foi preso, né? Mas aí, uma coisa que eu vi no último discurso do Lula, que era justamente que ele seria a semente, né? Que foi lançada, né? Agora, cada um de nós é um Lula, né? Eu não sou mais Jorge Oliveira, eu sou Jorge Oliveira Lula. Então, ele realmente lançou a semente da gente poder brigar, né? E fazer com que esse país seja um país melhor, mais solidário, mais justo, né? Então, essa história de prender o Lula, ele pode ter prendido a pessoa, mas a sua ideia, os seus pensamentos não foram presos, né? E aí, a nossa população tem que ver isso, né? Cada um de nós agora é Lula e vamos fazer esse país o sonho que ele tinha, né? Um país justo, mais solidário e para todos os brasileiros. Então, nós somos as pernas deles, né? Nós somos o pensamento dele e a voz dele. Então, Lula livre, quando a gente diz isso, e o pessoal, ele está preso. Tá não, está preso só a pessoa, mas o pensamento Lula está nas ruas e está em cada um de nós. A gente tem visto aí algumas manifestações fora do Brasil. Existe um apelo a instituições, né, externas. Queria perguntar ao Márcio, né, como é que isso funciona na prática, né? A gente viu logo essa notícia mais recente, a gente que é leigo no assunto, sobre a tentativa de visita lá do Nobel da Paz, que foi negada, né? Então, é uma coisa que fica feio pra caramba, né? Lá fora, a impedir o acesso de uma pessoa que tem esse nível de reconhecimento internacional, né? O Nobel da Paz, de visitar, né? Conhecer as instalações, saber do nível de isolamento que está sendo mantido o Lula, né? E simplesmente foi negado. Eu queria saber de você como é que funciona, quais são os mecanismos, né, que um país como o Brasil conta, na verdade, os advogados, né, os defensores dos direitos humanos e as pessoas que estão acompanhando de perto aí, que são da área, como seria como funciona essa denúncia lá fora e de que forma esses organismos internacionais poderiam atuar, né, e até sancionar o Brasil, além desses pedidos que a gente tem visto aí, de sanções econômicas, né, por deputados de alguns países aí da União Europeia, enfim. Na verdade, é louvável que essas denúncias tenham sido levadas à imprensa internacional, né? Enfim, que o mundo tome conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Mas, assim, lamentavelmente, esses organismos internacionais, certamente o Brasil tem violado muitos tratados internacionais, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A própria ditadura militar, né? Ainda está para prender os algozes do povo brasileiro, né? Nenhum deles deu satisfação. Isso, é exatamente isso que eu até fazer o link com isso, né? Porque no caso da guerrilha do Araguaia, a investigação foi feita que identificou as pessoas que participaram da lei, não foram de forma nenhuma punidas. Houve, de fato, denúncias internacionais. Assim, eu sou bem descrente de algum tipo de medida nesse sentido, a não ser algum descredenciamento do Brasil de alguma organização, mas de menor importância, alguma sanção econômica que, na verdade, acabaria por piorar a situação do povo brasileiro que está assim por conta dessa ofensiva neoliberal que tem instituído os governos populares democraticamente eleitos na América Latina.
Mas é importante, como politicamente é muito importante. Mas, assim, até por questão de soberania, não pode, nem deve também, né, haver nenhum tipo de intervenção externa no Brasil, a não ser pressão mesmo internacional, mas pressão que não surte muito efeito, porque se pressão surtisse efeito, assim, tantos países que violam tratados internacionais de direitos humanos não estariam aí. O que não estariam aí com sua vida política normal, né? E o que se determina é a questão econômica mesmo. Mas assim, voltando à questão do Moro, né? Que eu falei dessa questão dos erros da sentença, o que mais chama a atenção é a parcialidade dele, né? Ele participa de eventos, né, em que se fala mal do réu que ele vai julgar, né? Tem a participar de entrevistas, né? Ele é um verdadeiro showman, né? Assim, ele não tem a característica, a sobriedade que um juiz deve ter, muito menos um procurador da República que faz uma greve de fome, que é absurdo esse, né? Para a condenação de um réu. O Conselho Nacional do Ministério Público, eu tomei conhecimento ontem, ele instaurou um procedimento administrativo disciplinar contra um procurador de justiça, que é como se fosse o promotor de segunda instância, para que vocês entendam. Um procurador de justiça, salvo engano, do estado do Mato Grosso, não sei, que ele, numa reunião do colegiado dos procuradores, ele terminou uma participação, a sua fala, dizendo fora Temer. E aí ele vai ser sancionado por isso, porque disse fora Temer. Ou seja, é um membro do Ministério Público. Você vê, e não pode generalizar, tem muita gente que está aí vendo esse absurdo, mas que não pode sequer reagir, porque é muito parecido como na época fazendo o link com o golpe de 64, com aqueles militares progressistas, né? A gente tinha até uma ala socialista, né, dentro do Exército, que foi totalmente extirpada das Forças Armadas quando o golpe. E aí eles estabelecem, impõem, né, instalam um processo administrativo disciplinar contra esse procurador de justiça, e em relação ao Dallagnol, que faz uma greve de fome absolutamente ridícula, né, não é um papel de um procurador da República. É porque aí você faz essa junção de fundamentalismo religioso com essa visão moralista e coloca nas mãos de uma pessoa que tem um poder tão grande, né, como procurador da República, junta com vaidade, junta com ódio ao Lula, ódio a um partido. Você tem os elementos do fascismo, né? Você criminaliza um partido. E o outro, o presidente do TRF4, Moro deu a sentença, né? Você vê que a questão, um dia desses me perguntaram, você acha que há um complô da justiça para isso, né, para condenar o Lula? Isso há de fato, e as pessoas não precisam conversar para isso, né? Aquele efeito manada, se funciona com tanta gente. Você, por exemplo, vê a mídia 24 horas por dia batendo no Lula, né? Dando a ideia de que há uma pressão popular pela sua condenação. Quando a gente vê as pesquisas aí, o Lula está sempre na frente, né? E o que seria de se esperar de um juiz juntando com toda essa pressão com o caráter elitista que ele já tem? Aí você tem o Moro dá uma sentença no ano passado, né? Setembro do ano passado, e o presidente do tribunal que vai julgar o recurso diz a seguinte frase: a sentença de Moro é histórica e é irretocável. Ora, se eu vou julgar uma sentença, eu sou presidente do tribunal que vai julgar a sentença e eu digo que aquela sentença é irretocável, eu já disse o que vai ser o resultado do julgamento. O julgamento ele está absolutamente nulo. Absolutamente nulo. E o presidente, você me permite ler um pequeno trecho aqui do que disse o relator, Jorge? Fora a celeridade que eles bateram todos os recordes aí, né?
Os caras foram realmente assim, uma velocidade Fórmula 1 para ficar feio, né? Essa velocidade não foi a mesma para o José Serra, né? O José Serra foi... prescreveu a condenação dele. Como dizia Jânio Quadros, né? São forças ocultas, né? Que começaram com o impeachment da Dilma, já prevendo derrubar Lula e destruir o PT, né? Acabar com as esquerdas, porque as elites nunca engoliram o Lula, né? Sempre tinha... Essa questão da repercussão internacional, a gente fala inclusive, né, com relação a essa, logo mais a gente vai entrar em detalhes aí, né, quando chegar a parte que a gente vai falar inclusive sobre essas vendas, né, de forma mais aprofundada, que estão aumentando aqui também no nosso estado, né, as audiências públicas que o Sindicato tem participado, enfim, e isso tem uma clara participação internacional, né? Então a gente pergunta sobre esses mecanismos que a gente tem também, né? Porque a gente tem debatido isso com o nosso pessoal, que tem participação, intervenção externa, né, em todo esse processo político do país, né? Tem esses interesses internacionais bem claros. Muito bem, gente. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Ok. Rádio Classista, sintonizando você a seus direitos. Quando eu morrer, na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, tecido de coração. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra Bimbinho, Belbi, aqui vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ô Manuel, Miguelinho, vamos embora. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Embora ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra Bimbinho, Belbi, aqui vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelinho, vamos embora. Quando eu morrer, que me enterre na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta
acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito é na rapaziada. Estamos de volta e vamos às notícias. Não, estamos de volta e vamos continuar com o debate na palavra de Márcio. Não, só no final do bloco anterior, eu falava da imparcialidade, né? Da parcialidade dos membros do Poder Judiciário, né? Aí é muito interessante o que o relator do processo, o desembargador federal Rômulo Pisolatti, fala. Ele diz o seguinte: ora, é sabido que os processos e investigações criminais decorrentes da chamada Operação Lava Jato, sob a direção do magistrado representado, constituem caso inédito. Isso aqui é o processo em que ele foi representado por conta dos excessos que efetivamente ele cometeu, né? Aí ele diz: em tais condições, os processos sob a direção do magistrado constituem caso inédito, único, excepcional no direito brasileiro. Mentira, né? Corrupção passiva é um crime descrito na legislação, enfim, não é um caso inédito de jeito nenhum, né? Em tais condições, neles haverá situações inéditas que escaparão ao regramento genérico, destinado aos casos comuns. Assim, tendo o levantamento do sigilo das comunicações telefônicas de investigados na referida operação servido para preservá-la das sucessivas e notórias tentativas de obstrução por parte daqueles, garantindo-se estender que o sigilo das comunicações impõe-se assim das comunicações telefônicas, pode, em casos excepcionais, ser suplantado pelo interesse geral da administração da justiça e na aplicação da lei penal. A ameaça permanente à continuidade das investigações da Operação Lava Jato, inclusive mediante sugestões de alterações na legislação, constitui sem dúvida uma situação inédita a merecer um tratamento excepcional. Meus amigos, quando um desembargador diz que uma situação, um processo merece um tratamento excepcional, ele está confessando que trata-se de um julgamento de exceção. Aqui a isonomia foi embora. A parcialidade foi embora, né? Então, esse processo ele é nulo. Ele não é anulável, ele é nulo. Não houve processo. Porque o processo, do ponto de vista do direito processual, ele tem que ter as partes e tem que ter o juiz. Você vê aí apenas partes. Só que uma parte com o poder de decidir, né? Nós não temos aqui Ministério Público representando a sociedade e seus interesses, denunciando o réu Lula, e um juiz imparcial que vai sopesar as acusações, os direitos e garantias fundamentais, as alegações da defesa e vai fazer um julgamento privilegiando o valor justiça. O que você tem são Ministério Público e Poder Judiciário juntos. Já não pode, né? Às vezes a gente pensa o seguinte: o juiz e o promotor é a mesma coisa, eles podem andar juntos, podem ser amigos. Não. O juiz tem que manter uma equidistância entre Ministério Público e advogado. O Ministério Público não é mais importante que o advogado. O Ministério Público não tem mais boa-fé do que o advogado. O Ministério Público não tem mais presunção de que está falando a verdade do que a defesa. O juiz tem que ser equidistante. O que não houve aqui foi equidistância, aqui não houve isonomia, não houve os elementos mínimos. Eu não estou falando nem do processo, nem da sentença do caso Lula. Não houve os elementos mínimos para a constituição de um processo. Só chamo da tríade processual. São acusação, defesa e juiz, e um judiciário que vai ajudar de forma justa. Não houve, de forma nenhuma. E aí você chega com toda essa carga, né, o processo já totalmente viciado, para um julgamento pelo Supremo, que teve pelo menos uma coisa interessante nesse julgamento do HC do Lula, que vai num sentido que você falou da celeridade, né? Alguém de vocês já teve processo judicial? Entrou na justiça para pedir uma indenização, uma coisa? Anos e anos, né?
O que a gente percebeu foi que a justiça foi de uma celeridade assim, absoluta, né? Exemplar. Eu acho que nem na Inglaterra, na Finlândia, a justiça, entre o oferecimento da denúncia e a prisão do réu, né? Aliás, prisão de um réu que não tem culpa formada, né? O princípio da presunção de inocência também foi as cucuias aí. O Lula foi preso sem ter culpa formada. Ele ainda tem recursos a opor. Aí eu pergunto, e aí eu digo, por que foi interessante no Supremo, o julgamento do habeas corpus? Porque foram ditas algumas verdades. O Lewandowski perguntou, e se ele for inocentado? A gente sabe que não vai, porque o processo a gente já sabe, o Moro queria condenar o Lula e foi atrás de justificar essa condenação, não foi o contrário. Quando o juiz tem que fazer assim, olhar o réu e dizer, eu vou ver se tem provas para condená-lo. Se não tiver provas, se houver dúvida, ele é inocente. Até prova contrária, você é inocente. Né? A bem da verdade, o juiz tem que, inclusive, junto com o Ministério Público, buscar até absolver. Não tem menor indício de culpa. Há algum indício de que não é verdade, absolva. E aí, o que foi dito foi o seguinte, se Lula for absolvido, em tese, quem é que devolve o tempo dele preso? Ninguém. Porque é interessante dizer o seguinte, essa prisão dele não é uma prisão preventiva, não é uma prisão cautelar. É o início da execução. É o início da execução da pena antes da formação da culpa. Por mais que você argumente, tem gente que defende isso é de um absurdo indefensável. Existia vou concluir aqui para ser mais rápido, mas existia um artigo da Constituição brasileira que dizia o seguinte, é vedada a cobrança de juros bancários superiores a 12% ao ano. Não sei se vocês lembram disso. E aí, os contratos, entraram com muitas ações para rever contrato bancário. Os bancos iam, escreviam, defendiam, faziam uma defesa absurda, não sei quantas laudas. O amigo estava lá na Constituição, você não pode cobrar mais do que 12%. E aí o que foi que fizeram? Tiraram esse artigo depois de lobby, muito lobby dos bancos, que inclusive os bancos chegaram a pagar um evento, patrocinar um evento de magistrados num resort na Bahia, no Congresso. Logo depois, a Justiça Brasileira reviu esse posicionamento, foi através de um controle de constitucionalidade, esse processo, esse artigo foi extinto, né, a sua efetividade, e aí puderam cobrar do jeito que quiserem. Então a Justiça faz o que se quer, o que o poder econômico quer. E aí, para você ver a comparação que eu faço, né? A interpretação você pode fazer a que você quiser, mas a Constituição diz que ninguém pode ser condenado, preso, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, finalizando, quando se diz, mas isso foi feito porque tem muito recurso, o trâmite é muito grande, se for assim ninguém vai preso. A maior prova de que o recurso num processo não é empecilho à sua celeridade é o próprio processo do Lula. É o próprio processo do Lula. Mas se você não quiser o processo do Lula, eu dou outro. Não sei se vocês já tiveram aqui a ação no juizado especial, o pessoal chamava antigamente de juizado de pequenas causas. Você sabe quantos recursos o procedimento da lei 9.099/95, a lei de juizados especiais, tem? Quantos recursos tem? Sem ideia. Você tem um recurso. Só existe um recurso. Eu tenho um processo que está com 4 anos já. Mas não tem acesso a recurso. O problema do judiciário é juiz que não trabalha, é falta de condição ao trabalhador do Poder Judiciário, é falta de estrutura para o trabalhador do Poder Judiciário, sabe? Enquanto isso, o juiz recebe auxílio moradia, tendo residência, não tem controle de metas, o servidor... Existe uma meta aí do CNJ, mas nenhum juiz nunca foi punido, que eu saiba, porque não cumpriu meta. Né? E vá lá o trabalhador do Poder Judiciário, se ele não cumprir a meta, não fizer as certidões, ele responde processo administrativo. Então é isso. Obrigado, Emanuel, obrigado, Jorge. E vamos à leitura das notícias da semana. Petroleiros iniciam setoriais rumo à greve. Os representantes dos sindicatos filiados à FUP estiveram em Curitiba na última semana para traçar novas estratégias de luta
contra a privatização do sistema Petrobras e garantir a democracia no país. O Conselho Deliberativo indicou a realização de assembleias setoriais a partir desta segunda-feira, 16, para que o sindicato discuta com os petroleiros a gravidade política do atual momento e ações para barrar o endurecimento dos ataques contra a classe trabalhadora e a soberania nacional. No calendário de lutas definido pela FUP e seus sindicatos estão assembleias entre os dias 30 de abril a 12 de maio, para levar à categoria o indicativo de aprovação de uma greve nacional contra as privatizações do sistema Petrobras e as retiradas de direitos dos trabalhadores próprios e terceirizados, além da defesa da democracia e da liberdade do ex-presidente Lula. Foi também deliberado que os petroleiros continuem mobilizados em Curitiba, participando da vigília montada no acampamento Lula Livre, nas proximidades da Polícia Federal, onde o ex-presidente está detido desde a decretação de sua prisão política. A FUP e seus sindicatos participarão ainda das atividades nacionais do Congresso do Povo, organizado pela Frente Brasil Popular, a ser realizado ainda neste semestre. Petroleiros e petroleiras, rumo à greve. O Brasil vive tempos sombrios. O golpe semeou o ódio, aflorou o fascismo, rasgou a CLT. Está entregando nosso petróleo e nossa água, rasgou a Constituição e fez o primeiro preso político pós-64, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como na ditadura, mais uma vez, as forças antidemocráticas e antipovo querem destruir a Petrobras, com o mesmo discurso de sempre, combate à corrupção. Em menos de 2 anos, já foram privatizados 29 ativos do sistema Petrobras. Durante a gestão golpista de Pedro Parente, é o caso da Liquigás, da Petroquímica, Suap, dos terminais Rômulo Almeida e Celso Furtado, na Nova Transportadora do Sudeste, NTS, e da Gaspetro, além dos campos de produção do Ceará, Parque das Conchas, Roncador, Lapa, e das sondas P03, P10, P14, P17, P23, P59 e a P60, entre outros. Mais 20 estão em fase final de negociação para entrega, como as Fafens, a Pebio, o Campo de Baúna, Campos Terrestres, Campos em Águas Rasas e a Transportadora Associada de Gás, TAG. O desmonte também prevê o sucateamento e desvalorização das plantas do sistema Petrobras, a redução de efetivo no período de 2014 a 2017 foi de quase 270 mil trabalhadores. Os efetivos sofreram uma redução de 23 mil empregados próprios e de quase 240 mil terceirizados, o que agravou o número de acidentes de trabalho. A empresa já anunciou a pretensão de voltar a impor a multicarreira, que no passado levou ao trágico acidente da plataforma P36. Soma-se a isso as ameaças contra a nossa AMS, através de resoluções, aliás, através da resolução 23 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais, federais, sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados. Isso significará que os novos empregados não terão mais acesso à AMS. E os antigos podem perder o benefício a curto prazo, como prevê seu artigo 17,
onde está posto que as empresas que estiverem operando seus benefícios de assistência à saúde em desacordo com o previsto nesta resolução deverão se adequar em até 48 meses. Outro ataque grave aos petroleiros é o processo desumano que está sendo equacionado, está sendo o equacionamento do plano Petrozoom. Junto disto estão as privatizações, as demissões e a entrega da riqueza do país para o mercado internacional. O jornal A Verdade tem uma manchete: Temer quer privatizar a Eletrobras para receber propina. Emanuel vai falar. Nós estamos aí nessa fase triste do aumento da ofensiva. Hoje nós tivemos aí essa notícia da venda das refinarias. O Pedro Parente vai se desfazer, vai deixar o Brasil cada vez mais dependente do refino estrangeiro. Esse é o plano desde o início. Tem tirado a Petrobras de setores estratégicos, como o setor de biocombustíveis. Nós tivemos nossa PBio fechada. E além de estar penalizando os petroleiros e petroleiras com esse equacionamento criminoso, né, que o Sindipetro, já respondendo ao comentário de colegas que estão assistindo o programa, o Vanderlei Barbosa, solicitou aí um esclarecimento sobre a questão da Petros. Nós prepararemos um programa para a gente falar. O Sindipetro está tomando as medidas, né, jurídicas cabíveis, mas assim como o judiciário que tem prendido inocentes, né, o judiciário partidário, nós também somos vítimas. Nossos aposentados e dependentes do plano Petros são as vítimas desse sistema judiciário também, junto com o Pedro Parente, que tem jogado a penalidade para os petroleiros de toda a situação em que nós estamos vivendo na Petrobras, né? Então nós trataremos disso aí com um programa seguinte, também estamos devendo um programa sobre a questão dos resultados da Petrobras, né, que nós precisamos falar de uma forma mais detalhada, o que está por trás desse resultado falsificado e jogado para a mídia e a relação dele com esse golpe também, que é uma outra face aí desse processo político que nós estamos passando no país, né? A Eletrobras não é alheia a esse desmonte também, né? Nós estamos vendo já os apagões decorrentes disso aí e com certeza no programa nós abordaremos melhor essa questão das estatais, da entrega do nosso patrimônio aqui, inclusive no Ceará, né, leilões de campos, ali em Paracuru, né, a questão da audiência pública que nós estamos aí batalhando também por Fazenda Belém, né, e a esperança que a gente tem ainda de trazer os nossos companheiros da PBio e a PBio aí para funcionar novamente no nosso estado. Mas como a gente tem falado, é um golpe, um processo político duro que estamos vivendo. Não adianta confiar no judiciário, né? Tem que ser petroleiros nas ruas, como a federação tem chamado aí já setoriais, que nós iniciamos o calendário de visitas às bases para coletar as demandas e acabou coincidindo aí com essa deliberação da FUP, para a gente fazer as setorizadas com os petroleiros. Levaremos mais informações aí amanhã, a visita na Termo Ceará, e também no PECEM, né, no terminal do PECEM, e segue o calendário de visitas às bases, onde nós estaremos conversando melhor com os petroleiros sobre as últimas notícias, né, e as últimas deliberações. Obrigado, Manuel. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Márcio, que é membro do Instituto Latino-Americano de Estudos em Direito, Política e Democracia. Membro também da RENAP, Rede Nacional de Advogadas e Advogados Popular. Membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e militante da Consulta Popular. E também? Torcedor do Ceará. Com certeza. Procurador do município. Não, eu sou procurador municipal. E assim, agradeço ao convite, é sempre muito bom, apesar de ser constrangedor a gente ser advogado, ser da área jurídica e estar vendo tudo que a gente aprendeu sendo jogado na lata do lixo, né? Exatamente.
por esses senhores de toga. Quero agradecer Obrigado. também ao Emanuel, diretor do Sindipetro Ceará Piauí, e ao nosso presidente do Sindipetro Ceará Piauí, Jorge Oliveira. Obrigado, Orlando. E só complementando aqui o que o Márcio falou, eu acho que os alunos agora de direito estão meio perdidos, né? Não sabem como é que faz, né? Porque são duas coisas antagônicas aí, né? Então, agora são dois direitos, um direito de esquerda, um direito de direita, é interessante. Tem uma linha aí divisória bem interessante e vai ter que ser corrigido isso aí também. Eu queria só, porque quando eu falei no bloco anterior, eu fazia referência a um livro que é interessante porque a gente tem muita análise jurídica do processo do Moro, da sentença do Moro. E esse livro, ele faz uma desconstrução do ponto de vista da lógica do discurso estabelecido ali na sentença, e é feito por um filósofo, professor de lógica, de semiótica, professor universitário. E o nome do livro, para quem estiver curioso aí, chama-se Falácias de Moro. : Análise lógica da sentença condenatória de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse livro é de autoria de Euclides Mance, que é filósofo, professor de lógica e de filosofia do método científico. Esse livro ele desenvolve, segundo a descrição, uma detalhada análise apontando e discutindo numerosas falácias encontradas pelo autor na sentença em que o juiz Sérgio Moro condena o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grupo de professores de lógica manifestou apoio ao livro, inclusive, que é muito bem escrito. Eu já estou na metade da leitura, é uma leitura muito agradável. E é isso, ele desconstrói também do ponto de vista da argumentação lógica da sentença. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Vamos agora a um rápido intervalo e voltaremos com o bloco Cultura, na apresentação do nosso diretor, João Bernardino. Rapaz, desculpa ter falado que era Ceará, não sei se... Na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, tecido de coração. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Embora, ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vinho, Belbi, aqui vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ô Manuel, Miguelinho, vamos embora. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra vinho, Belbi, aqui vamos embora. Boa tarde! Agora começaremos no programa Nação Petroleira com a cultura do nosso Brasil e do Ceará. Falaremos hoje desse grande compositor, Chico Buarque de Holanda. Nascido no Rio de Janeiro e músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro. É conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira. Sua discografia conta com aproximadamente 80 discos, entre eles discos solo em parceria com outros músicos
e compositores. Filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e de Maria Amélia Cesar Alvim. Escreveu seu primeiro conto aos 18 anos, ganhando destaque como ator a partir de 1966, quando lançou seu primeiro álbum, Chico Buarque de Holanda, e venceu o Festival da Música Popular Brasileira com a música A Banda. Autoexilou-se na Itália em 69 devido à crescente repressão do regime militar no Brasil, no chamado Anos de Chumbo. Tornou-se, ao retornar em 1970, um dos artistas mais ativos da crítica política e na luta pela democratização do país. Na carreira literária, foi vencedor de 3 prêmios Jabuti, o de melhor romance em 92, Com Estorvo, e do livro do ano, tanto pelo livro Budapeste, lançado em 2004, como por Leite Derramado em 2010. Esse foi a parte cultural. Não esqueça, torcedores do Vovô, domingo no Estádio Principal Castelão, estaremos vendo Ceará e São Paulo às 16 horas em ponto. Não esqueçam também, hoje entraremos com a parte mais importante, que são os convênios que o Sindipet Ceará Piauí está se fazendo com a Divina Comida, Priscila Salão de Beleza e a professora de idioma Nicole, que estará no nosso sindicato no dia 12/5 para uma explanação dos cursos de idioma. Boa tarde para todos e um grande final de semana. Esse foi o Nação Petroleira. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Realizador João Bernardino. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se... do Ceará. Presidente Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação e Imprensa, Luiz Neto. Técnico responsável, Orenilton Vidal. Mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E
flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio, náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amor daquela vez, como se fosse máquina, beijou sua mulher, como se fosse lógico, ergueu no patamar. 4 paredes clássicas, sentou pra descansar, como se fosse um pássaro, flutuou no ar, como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.